Então, pessoal, se você chegar simplesmente para um cliente e falar, olha, que dias que você quer treinar? Aí o cara fala, segunda, quarta e sexta, 3 horas. Aí você fala, tá bom, tem esse horário. O cara te pergunta o preço, você diz, eu cobro R$ 90. Não é assim que você vai conseguir vender um trabalho de qualidade, né? Se ele te procura de alguma maneira, é porque ele já sabe quem você é. A não ser que ele chegue na academia do nada e procure um personal. Eu queria ver personal, você sabe? Olha, eu sou personal, você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? Vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai tentar chegar em um lugar separado, você vai evitar conversar com ele frente a frente, nem que você tenha que marcar um horário, do tipo, olha, eu vou pegar aqui seu telefone e vou te ligar daqui a pouco, ou durante o dia, eu vou te mandar uma mensagem para que você possa voltar aqui na academia e a gente possa conversar com calma, para poder te explicar exatamente a maneira que eu trabalho. Porque ficar de frente para ele e só falar o seu preço, ou você falar o óbvio, o carro tem 4 rodas e um volante, eu vou te colocar nas máquinas, eu vou te alongar depois e você vai embora. Isso é óbvio, isso não é o diferencial, isso você está vendendo, só que de maneira errada. Provavelmente aquele cliente não vai fechar com você. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar um ambiente calmo e agradável com o seu cliente, nem que seja na casa dele. Às vezes você pode vir aqui na minha casa e me explicar, mas o ideal é que ele já esteja ali dentro da academia, sentindo o clima do lugar onde ele provavelmente vai treinar, ou no estúdio, ou na praia, enfim. Mas você tem que sentar para conversar com ele, até para poder deixar o ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais confortável. Se você estiver perto de algum lugar que tenha lanchonete, oferece um café, oferece uma água, pergunta se ele quer alguma coisa, se ele está bem, se ele está agradável, se você pode começar a explicar o seu serviço para ele. E a primeira coisa que você vai fazer, como de costume, é ouvir o seu cliente. Você vai tentar entender por que ele está te procurando, por que ele procurou um personal. Então, ouvindo o seu cliente, dentro do seu produto, lembra que eu falei, você tem um serviço, você é personal trainer, mas você pode ter um produto dentro daquele seu serviço. Por exemplo, eu tenho um método progressão de treino, para esses objetivos que a gente conversou no anterior, nos temas anteriores do vídeo, para performance, para hipertrofia, para emagrecimento, para saúde. Então, assim, eu tenho um produto. Quando você ouve o cliente na hora da venda, você já começa, são produtos diferentes, né? Obviamente que o treino para hipertrofia é um pouquinho diferente, a estratégia que você vai usar do emagrecimento, da performance. Então, ouvindo o seu cliente, você não vai perder tempo. A mesma coisa que o cara chegar lá na concessionária e falar assim, eu queria saber como é que funciona esse carro aqui, o HB20, que eu quero comprar. Aí o vendedor vai falar assim, cara, a gente tem aqui o HB20, mas a gente tem uma puta moto também aqui, você pode usar, moto de rally. Então assim, você vai tentar empurrar pro cara ou citar uma coisa que ele não quer, que ele não precisa. Então você vai perder tempo, o que pode deixar a sua venda monótona, a sua venda chata. E isso faz com que o cliente não seja convertido. Então você tem que ouvir para poder direcionar o melhor produto que você tenha para os objetivos dele. Por mais que você não tenha um produto, você sabe qual é o objetivo dele. Então você vai começar a falar sobre o objetivo dele. Olha, se você quer emagrecer, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer isso, isso, aquilo. É interessante que você opte por isso. Na musculação, a gente vai fazer tais exercícios por conta disso. Você vai ter que fazer no mínimo aí de 25 a 30 minutos por dia que você vê aqui a academia de aeróbico, dessa maneira, já que você está começando. Então você vai começar a detalhar, né, em cima do objetivo dele, que você ouviu, o que ele quis, o que ele precisa. Lembra, a venda nada mais né, quando o cara ele procura um serviço, ele já está vislumbrando lá na frente aquela transformação que a gente falou no início. Então se você começa a falar, olha, em cima do que você precisa, eu vou fazer dessa maneira, ele já consegue ver a transformação. Ele já começa a ver aquela aspiração, ele já fala, ele já se vê, olha, realmente eu vou estar na praia naquele dia, ou então, eu tenho meus netinhos aqui, eu tô com muita dor nas costas, meu neto vai nascer, eu vou conseguir pegar meu neto no colo, se o objetivo dele for saúde, enfim, reabilitação de alguma dor específica. Então, ouvir o seu cliente faz com que você direcione o produto ideal para ele, e não perca tempo. Tempo é dinheiro, tanto o seu quanto dele. Você poderia estar produzindo qualquer coisa, ou estar dando uma aula, e você está lá sentado com ele, perdendo o tempo dele e o seu, com coisas que vocês não vão se bobear nem fechar. Então, direcione o produto ideal em cima do cliente falar para você. 2, dentro desse objetivo, você tem que dizer as entregáveis. Olha, fulano, eu vou te entregar uma planilha de força que vai ter os seus exercícios e a foto de cada um dos exercícios.
eu vou te entregar uma planilha de treino aeróbico que você vai fazer também da seguinte maneira, eu vou te explicar, tá tudo detalhado, tá muito rico de informação, o alongamento a gente vai fazer esse. Ah, mas eu vou malhar com você. Olha, mas é bom que você tenha, até para você dar uma olhadinha, estudar, o dia que você quiser vir sozinho você também consegue vir, né? Olha, eu tenho parceria com um nutricionista, então se você quiser eu tenho 50% de desconto na consulta tal, ou então um médico que eu conheço, que trata disso, pode te ajudar. Além disso, depois que você treinar, a gente vai fazer nossas avaliações, então você vai receber relatórios frequentes, mensais. Toda vez que acabar um treino seu, eu vou te dar um relatório e vou te dizer, olha, como você estava e como você está, né? O que melhorou, o que a gente tem que enfatizar, e o cara, como se fosse um GPSzinho, e o cara vai entendendo a importância de você formalizar e entregar esses materiais. Ele vai falar, nossa, realmente, eu não sei quanto ele vai me cobrar, ele ainda me falou o valor, mas ele tem bastante conteúdo, ele tem bastante material para poder me entregar. E depois que você falar quais são as entregáveis, é importante que você fale da quantidade de aulas que você vai dar por mês para ele, de acordo com o pacote que ele fez com você, e da duração. Isso é muito importante, personal, porque tem aluno que acha que porque fechou lá 10 aulas com você, essas aulas são infinitas. É importante que você não só diga quantas são por mês, em quanto tempo elas vão ser dadas e qual o período máximo que aquelas aulas vão estar vigentes para ele. Por quê? Vamos dizer que ele é um cliente, ele é um empresário, ele diz para você, olha cara, eu sou empresário, volta e meia eu viajo. Eu queria saber se essas 10 aulas que a gente traçar para esse mês agora, se eu não fizer o que acontece. Você pode falar, por exemplo, olha, se você não vier, a gente pode tentar fazer elas ao invés de 30 dias em 35 dias. Esse é o prazo máximo que a academia permite. Eu trabalho em uma academia que realmente o prazo máximo são 35 dias. Infelizmente, depois desse período, eu não tenho mais como repor essas aulas para você. Interessante. Isso já vai deixar o cara respaldado do seguinte, olha, eu já sei como é que o Jorge trabalha. Então, mesmo faltando, eu não posso ficar chateado porque ele me falou. Isso faz com que o seu serviço fique cada vez mais transparente, porque você está falando para o seu cliente, detalhando a maneira que você trabalha. Então, mesmo se ele faltar, ele já sabe o que vai acontecer, o tempo máximo que ele tem para fazer aquelas aulas. E o ponto 4, depois de você acertar lá a quantidade e a duração, a gente vai ver quais vezes na semana, quais são os dias na semana, os horários e o local onde serão dadas essas aulas. Por exemplo, você pode dar 3 aulas na semana, 2 na academia, uma na praia, você pode treinar aeróbico com ele, se você for um personal ciclista, você pode sair para pedalar e contar como aula, enfim. É legal que isso também fique claro. E é legal também, personal, que esses horários, na maioria das vezes, sejam horários fixos, iguais. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, 10 da manhã, do que segunda 10, quarta meio-dia e sexta 8 da noite. Por quê? Se ele já tem os horários fixos ali na agenda dele, é muito mais fácil com que ele não negocie aqueles horários com outra atividade, seja de família, seja de trabalho, porque ele só vai resolver outras pendências depois que ele tiver a aula dele feita. E a aula dele é naquele horário específico. Então, ele já se programa melhor, inclusive a sua agenda também vai ficar muito mais fácil. A gente tem muito aluno, se a gente não tiver o horário dos nossos alunos anotados, a gente pode esquecer uma coisa ou outra. A gente é ser humano, a gente trabalha, a gente também está cansado, enfim. Então às vezes você pode até confundir o horário de um aluno, esperar um aluno num lugar, quando na verdade é outro em outro lugar, enfim. Então você marcar os dias, horários e locais e deixar um padrão é importante para você organizar a sua agenda e para o seu aluno deixar aqueles dias como fixos na rotina dele, o que vai fazer com que ele falte menos. E se ele atrasar ou faltar, é um outro ponto que você tem que colocar também, o ponto 5, atrasos e faltas. Olha, atraso eu não vejo muito problema não, deixa que o cara vá. Eu entrego para ele o máximo que eu consigo naquele tempo que ele tem disponível para treinar e depois ele dá continuidade sozinho. Se ele chegou 20 minutos atrasados, eu não vou mandar o cara voltar para casa. Isso é legal você explicar. Você vai vir e a gente vai treinar lá o tempo que sobrar e assim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou até tentar otimizar para que você consiga fazer tudo, talvez descansando menos, enfim. E faltas. É importante o cara
entender que se ele faltar, de que maneira você vai se comportar a ponto de ou repor ou, infelizmente, o que a gente chama na gíria do personal, canetar aquela aula, né? Infelizmente você vai tirar aquela aula dele. Por quê? Se você tiver que repor a aula de todos os seus alunos, você não vai ter nem agenda disponível para isso, dentro daquela duração de 35 dias. Então, ter isso na reunião pré-fechamento com o seu cliente é fundamental. Depois você pode também falar sobre viagens e férias, desde que essas viagens também sejam lazer. Então você pode falar, explicar de que maneira essas viagens podem impactar no pacote dele. Por quê? É importante que ele saiba que quando ele te contrata, ele aluga um horário seu. Então ele vai alugar lá, segunda, quarta e sexta às 10 da manhã. Se ele viajar, você teoricamente não vai botar ninguém no horário dele. Tá? Desde que ele diga que ele vai voltar. Olha, eu vou voltar, eu vou viajar, mas não vou voltar. Mas beleza. Mesmo ele viajando e dizendo que vai voltar, olha, pode contar que eu vou voltar. Vai que ele não volta. E outra, mesmo que ele volte, se ele ficar 1 mês e meio fora, você vai ficar 1 mês e meio sem receber aquele valor, né? Do horário livre, às vezes outros alunos te procurando e você não vai receber. Então você tem que deixar claro para ele de que maneira você trata as viagens de férias ou de trabalho. É mais difícil o cara ficar muito tempo fora, né? Mas de férias, a ponto de você não prejudicar o seu faturamento. Se você fica enrolado muito com essa questão das viagens, você não fatura os 10 mil reais por mês, ou mais, né? Isso você vai ficar ganhando pacote picotado, então o cara vai te pagar só o que ele fez. Então é importante que você deixe claro, porque é um aluno bem sucedido, é um cara que viaja a lazer, com a família, enfim. Isso está dentro da rotina dele, anual, viagens, até mais de uma. Outro ponto importante que a gente tem que falar é em relação à interrupção do serviço. De que maneira esse serviço vai ser interrompido? Dependendo da postura do profissional ou do aluno, se o acordo vai ser unilateral, olha, se acontecer isso, eu não vou ter mais condições de te dar aula, ou então, olha, você vem faltando muito, então eu estou com a minha agenda para você, mas você não vem, então você também não está me pagando, a gente tem que fazer dessa maneira, né? Então, assim, infelizmente, eu acho que eu vou ter que interromper isso com vocês. Tem que deixar claro em que situações, tanto da sua parte quanto da parte dele, ele pode exigir a interrupção do serviço prestado. Isso tem que ser colocado na reunião de fechamento, tá?